Campeonato Carioca. Em São Januário, o Vasco perdeu em casa para o Volta Redonda e deixou o campo debaixo de vaias. No Rio de Janeiro já se vive a expectativa da vinda em julho do Papa Francisco para a Jornada Mundial da Juventude. A torcida do Vasco também estava na esperança de boas atuações de Carlos Alberto e Romário no dia da estreia do volante Sandro Silva. Só que foi o Volta Redonda quem começou melhor. Frontini quase marcou. E logo depois, após cobrança de córner, André fez Volta Redonda 1-0. O Vasco tentou reagir. Daxson teve chance em cobrança de falta. E logo depois, o mesmo Daxson acertou o travessão. Em seguida, o Wendel cobrou falta, pelo quem cabeceou e Gatti defendeu. Mas o Volta Redonda levava perigo nos contra-ataques, principalmente com o Frontini, que ganhou de Dedé na corrida e teve chance de ampliar. No finalzinho do primeiro tempo, Carlos Alberto perdeu a chance do empate. O Vasco voltou para o segundo tempo com o estreante Yotun, no lugar de Pedro Ken. E teve chance de empatar logo com 1 minuto, mas Éder Luiz chutou para fora. O técnico gaúcho colocou Bernardo, e foi Bernardo quem quase empatou. O time aumentou a pressão, mas não conseguiu marcar. Final, Volta Redonda 1, Vasco 0. Não há explicação, uma derrota onde o Vasco é a equipe favorita, né? Mas o futebol é cheio dessas coisas. Não adianta nós ficarmos aqui querendo encontrar culpados, né, de qualquer coisa. O culpado sou eu, né? Eu sou o técnico, sou o responsável pela equipe. Não tem por que ficar desviando nada. Pois é, vimos aí a partida do Vasco. Agora, Márcio Guedes comenta esse resultado. Boa tarde. Boa tarde, Eliane. Que partida. Foi um jogo muito ruim. O Volta Redonda fez um gol aos 12 minutos. Foi suficiente para levar nervosismo total ao time do Vasco. Até o Dedé ficou meio precipitado. O time foi muito mal. Dependeu de jogadas isoladas do Carlos Alberto. O Éder Luiz não conseguia acertar um cruzamento. E bastou o Volta Redonda jogar na retranca com mais calma e segurar a partida até o fim. Quer dizer, depois da perda da Taça Guanabara, o Vasco começar a Taça Rio sendo derrotado pelo Volta Redonda em casa é um sinal de que as coisas estão muito mal em São Januário, a situação do Gaúcho não está boa, é até possível que o Vasco faça uma mudança no comando técnico, por incrível que pareça. E o Dorival Júnior, que saiu do Flamengo, é cotado até, de repente, para voltar ao Vasco. Agora, no geral, Márcio, os times não jogaram bem, decepcionaram, preocuparam as torcidas, né? O próprio Fluminense ganhou, mas não convenceu. Convenceu, na sua opinião? Você vê, o Flamengo perdeu no meio de semana, o Vasco perdeu ontem, sua segunda zebra. O Fluminense ganhou de 1-0, jogando muito mal. Inclusive, o Aldax podia ter feito um gol no primeiro tempo. Dependeu muito do Elton Nem, que foi um destaque positivo do Fluminense. Mas 1-0 também, a torcida do Fluminense não ficou satisfeita com esse resultado. O Fluminense parece ainda fora de sintonia, talvez preocupado com a Libertadores. É um time cujo elenco não está refletindo em campo uma boa produção técnica. Realmente você tem razão, o Botafogo foi exceção, não fez um bom primeiro tempo, mas no segundo atropelou o seu adversário e ganhou com absoluta tranquilidade, né? Ele está levando a sério a promessa de não abaixar a guarda, né? Exatamente. E teve a grande destaque aí do Rafael Marques, que pela primeira vez jogou bem, fez 2 assistências para 2 gols do Botafogo e ele mesmo fez o seu gol. O Botafogo está jogando com titulares e reservas, o time está se encaixando agora, a defesa melhorou. Está vendo os lances aí do Botafogo? Exatamente. O segundo tempo do Botafogo foi excelente. O Felipe Gabriel jogou bem, o Lodeiro também. E foi 4-0, foi um resultado que refletiu bem essa superioridade e passando esse otimismo para que o Botafogo possa até repetir na Taça Rio sua boa campanha na Taça GB e de repente até ganhe esse campeonato sem necessidade de uma decisão. Se os adversários continuarem dando mole, como foi o caso aí do Vasco e do Flamengo. E no geral, enfim, de tanta zebra, tem algum destaque nesse fim de semana? Rafael Marques, do Botafogo, que fez um gol. E o Sidorf, que perdeu um gol inacreditável nesse mesmo jogo. Ainda bem que não fez falta. Mas com um gol vazio, o grande Sidorf colocou a bola na lua, que foi uma coisa realmente surpreendente, né? Ok, você citou o Flamengo ainda há pouco. Vamos dar uma notícia. O novo técnico do Flamengo, Jorginho, ele foi apresentado oficialmente agora há pouco na Gávea. Ele substitui Dorival Júnior, demitido no fim de semana, poucos dias depois da derrota para o Resende. Segundo a diretoria, o motivo da saída de Dorival foi que ele não aceitou uma redução de salário proposta pelo clube. Márcio Guedes,
Convence a você essa explicação ou será que foram os resultados mesmo que pesaram? Olha, convence em parte, porque já havia essa política de não pagar grandes salários, nem a jogadores, nem a técnicos. É um absurdo, realmente, você pagar 500, 700 mil por mês a um treinador. Isso não existe. Então, aproveitaram que o time estava oscilando, perdeu a Taça Guanabara, foi eliminado nas semifinais de Botafogo. Essa derrota inverossímil, inacreditável no meio de semana para o Resende, com o time jogando muito mal. Sentiram que o ambiente não está muito bom e resolveram, de repente, iniciar logo essa política de low profile, de Mas, no geral, não foi tão boa a campanha do Dorival? O que você acha? Olha, o Dorival estava, no final do ano passado não foi tão boa assim, estava reagindo, teve alguns bons resultados, mas o jogo com o Botafogo mostrou que o Flamengo, o primeiro adversário mais sério que o Flamengo teve, rateou. E houve brigas durante a semana entre jogadores, né? Entre o Ibson, o Alex Silva, enfim. O ambiente não estava legal e, de repente, trouxeram o Jorginho, que tem história no clube, né? Já esteve na seleção brasileira ao lado do Dunga. E é um técnico simples, que não tem muita estrada ainda, mas como é identificado com o Flamengo e tem um potencial ótimo, quem sabe ele não dá resultado. Então, o Flamengo pode ter acertado nessa contratação? Só vamos ver na prática, né? Todo técnico novo traz uma grande motivação. Pode ser até que o Flamengo, seja, os jogadores se motivem com o Jorginho. Olha a imagem dele aí na Gávea. Exatamente, façam a reação. Ele é evangélico, gosta de fazer orações, né? E tem esse lado aí que algumas pessoas não gostam muito, por causa dessa mistura de religião com futebol. Mas ele é um sujeito honesto, trabalha direito, muito rigoroso, costuma ter atritos com a imprensa, porque não gosta de perguntas muito fortes e tal. Pois é, trouxe essa polêmica da época da seleção com o Dunga, né? Exatamente, ele era o braço forte do Dunga. Imagina só, o Dunga com um braço mais forte ainda. Mas pela primeira vez ele tem um time grande sozinho para comandar, né? Exatamente, porque ele foi técnico do Figueirense, deu bem e tal, mas pela primeira vez é o Flamengo dele, o Flamengo onde ele se destacou como jogador. Márcio Guedes, obrigada. Obrigado, Helene. Pela sua participação de novo aqui no Repórter Rio. Muito obrigado. Boa semana.